Bom, gente, muito bom dia, né, de novo agora, oficialmente, né, estamos gravando. Bem-vindos aqui ao nosso NGCast. Na verdade, NG Talks, eu estou até confundindo aqui as coisas já, porque uma das coisas que eu vou avisar para vocês é sobre o NGCast. A gente gravou essa semana mais um episódio, inclusive tivemos a presença ilustre de um dos palestrantes aqui que vai estar conversando com a gente hoje, então já comecei confundindo as coisas, mas faz parte. Antes de mais nada, né, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. A gente sabe que não é fácil, né? Todo mundo com a agenda corrida, sempre uma série de reuniões e compromissos. Então, reservar um espacinho de tempo na agenda de vocês para ouvir o que a gente tem para falar, para participar desse momento aqui. A gente agradece muito a presença de vocês, né? Aproveito também para formalmente, oficialmente, dar as boas-vindas a vocês ao NG Talks, né? O NG Talks é uma iniciativa nova, né, da NGSX, a gente está começando agora, então esse é a primeira edição do NG Talks. A ideia do NG Talks é promover, né, o compartilhamento de informações, de conhecimento, de informações de qualidade, principalmente, para vocês, né, nossos amigos, clientes, parceiros, e a ideia é que a gente esteja executando esses eventos com uma certa frequência, né? Então, a gente vai ter eles de forma online, igual a gente está fazendo agora, mas a gente também pretende fazer em breve alguns eventos presenciais. Então, fiquem ligados aí que em breve a gente vai estar divulgando as próximas edições do NG Talks. Nessa primeira edição, a gente convidou uns amigos e parceiros da Keysight, né, uma empresa parceira da NGSX já. Aqui a gente tem o Rodrigo Costa e o Leonardo Oliveira. Vou pedir para eles abrirem a câmera aí só para eles darem um tchauzinho, né, dar um alô aí para o pessoal. Então, Rodrigo, Leonardo, antes de mais nada, obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que vocês têm muita informação bacana para apresentar para o pessoal que está conectado com a gente aqui hoje. Beleza? Bacana. Obrigado pelo convite, Fábio. Com certeza. Obrigado, Fábio. Beleza. Bom, como eu falei, né, a gente vai ter outras edições do NG Talks em breve, né, mas a forma de você ficar sabendo como que a gente vai fazer, ou aonde que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, é através dos nossos canais, né? Então, a gente está em vários canais, né, em várias redes sociais. Então, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem YouTube. O YouTube está começando agora também. Temos o nosso NGCast, que eu comecei, né, abri aqui já fazendo uma pequena confusão com os nomes, mas a gente tem o NGCast, que é um podcast que fala sobre segurança da informação, sobre tecnologia, com dicas que, né, para ajudar vocês e todos os outros a conseguirem se proteger no mundo digital. O nosso foco dentro do NGCast não é somente o pessoal de tecnologia, não é somente o pessoal de segurança cibernética. Então, a gente também está tentando ter uma linguagem, uma comunicação voltada para pessoas mais leigas, né, pessoas que não são da nossa área, que elas também precisam muito da nossa ajuda, né, do conhecimento que a gente puder compartilhar com elas para que elas possam se proteger, né? Segurança não é algo mais opcional, a gente fala isso com muita frequência. Então, fiquem ligados, né? Tem um episódio novo saindo essa semana ainda, então tem muita coisa legal para acontecer. Como eu falei, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify agora. A maioria dessas redes sociais você encontra a gente no ngsx.oficial. Então, é facinho de encontrar e está padronizado. E a gente tem agora um lançamento também. Essa semana a gente lançou um site novo da NGSX. Então, ngsx.com.br, no celular de vocês, no navegador aí do computador, vocês conseguem ver o nosso site novo e podem olhar lá um pouco mais de informações sobre a NGSX. Temos um blog agora também que vai estar sendo atualizado com uma certa frequência, então vai ter informação bastante interessante lá também. Beleza? Quem puder dar um feedback para mim de como que está o site, de como estão as redes sociais, ficarei muito grato, né, de receber esse feedback. Pode ser dado tanto pelas redes sociais mesmo, diretamente, pelo formulário de contato, né, o Fale Conosco do nosso site, ou diretamente comigo, ou com a Júlia, ou com qualquer outra pessoa da NGSX. O feedback de vocês, né, clientes, parceiros, amigos, sempre muito importante, sempre muito bem-vindo. É com base nesses feedbacks que a gente continua construindo a nossa história, fazendo o nosso trabalho, que tem como objetivo apoiar vocês, né? Então, colaborar com vocês. Então, a gente agradece muito
esse apoio. Outra informação importante, eu tentei mostrar aqui, mas o fundo digital não me permite mostrar, mas aqui eu tenho uma caixa muito interessante que muita gente está querendo botar a mão nessa caixinha. A gente vai ter um sorteio de um PlayStation 5 ao final desse evento de hoje. Fiquem ligados, a gente vai fazer esse sorteio após o esclarecimento de dúvidas, né, no finalzinho do evento. A gente pode ou não fazer uma pergunta para o vencedor, né, o vencedor do sorteio pode ou não ter que responder uma pergunta a respeito das coisas que a gente vai falar aqui no webinar. Então, estou dando uma dica de ouro aí para quem quer ter um PlayStation 5 novinho. Prometo que o PlayStation não é rosa, tá? Então tá tudo certo. E aí, fiquem ligados para não perder essa oportunidade, né, de ganhar um PlayStation 5, beleza? Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa importante para avisar aqui ou se foi tudo isso. Ah, não, beleza. Uma outra coisa, quem tiver perguntas sobre o conteúdo que a gente está falando aqui, sobre NGSX, sobre o sorteio, qualquer outra coisa, utilizem o recurso de perguntas do Zoom. Deve ter uma barrinha aí na tela de vocês com um botãozinho lá de perguntas e respostas, né, ou questions and answers. E lá vocês podem fazer as perguntas que a gente, ao final, a gente vai estar avaliando as perguntas e respondendo elas para vocês na medida do possível. Ok? Vamos seguindo, então, com a nossa apresentação. O nosso NG Talks, né, o primeiro que a gente está executando, vocês viram lá no convite, a gente vai falar sobre estratégias para otimizar seus investimentos em segurança, que o ChatGPT não vai te ensinar. Então, já que a gente está falando do ChatGPT, o ChatGPT está na moda, e o ChatGPT, ele é bem palestrinha, né? Ele explica muita coisa, ele fala muita coisa, nem sempre as informações que ele traz vão estar acertadas ali, né? Vão estar corretas, né? Precisas, mas tem muita informação legal, tem muita coisa importante que a gente consegue trazer a partir do ChatGPT. Então, já que a gente está falando de ChatGPT, vamos começar perguntando para o ChatGPT. Quem já usou o ChatGPT sabe que essa tela aqui que eu coloquei, ela é bem clássica, né? Então, a gente já tem aqui de cara, eu, né, Fábio Antunes, fazendo uma pergunta para o ChatGPT. Como posso otimizar os investimentos em segurança cibernética na minha empresa? Por que eu quero saber disso? A segurança, ela tem várias formas, né, que você pode executar, que você pode implementar a segurança. Várias delas você precisa fazer investimentos. Outras vão ser através de mudanças de comportamento, de cultura dentro da tua organização, que não vão ter necessariamente um custo financeiro. Mas, falando do que tem de investimento, como é que eu posso otimizar isso, né? Dinheiro não dá em árvore, a gente precisa sempre estar otimizando. Então, quais são as estratégias que, pelo menos, o ChatGPT vai indicar para a gente fazer essa otimização, né? Então, a resposta que o ChatGPT trouxe para mim foi muito boa, por sinal. Eu gostei da resposta. E ele falou basicamente o seguinte, vou ler para vocês. Otimizar os investimentos em segurança cibernética é uma preocupação importante para proteger os ativos digitais e a integridade dos dados da sua empresa. Sensacional, né? Isso aí, gostaria que todo mundo tivesse isso muito claro, né? É fundamental fazer isso. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para alcançar essa otimização. Então, olha o tamanho da encrenca que o ChatGPT me trouxe, né, quando eu perguntei como otimizar. Claro que eu não vou, fiquem tranquilos, eu não vou passar por todos esses pontos, todas essas estratégias de segurança. Mas, falando brevemente sobre elas, a gente tem avaliação de risco. É fundamental você fazer uma avaliação de risco na tua organização. Você precisa entender quais são as ameaças, né, quais são os riscos que estão presentes ali no teu dia a dia, no teu negócio, para que você possa combater elas, você possa mitigar esses riscos para que eles não aconteçam, para você poder se prevenir. Então, para fazer isso, você também precisa ter um plano de segurança cibernética. Você precisa ter uma estratégia ali, né, ampla, global, ali, que envolva todo o seu negócio, isso é fundamental. Você precisa ter capacitação da equipe. A gente mal começou esse webinar e a gente já falou sobre isso, e agora o ChatGPT trouxe também a informação de capacitação das equipes, né? A gente também precisa de soluções de segurança tecnológica. A gente tem que fazer investimentos em produtos, em tecnologias que vão ajudar a gente a fazer a proteção dos nossos ambientes, né, da nossa operação, da nossa empresa como um todo. A gente tem que ter um monitoramento contínuo de tudo isso. A gente tem que estar acompanhando para ver se as coisas estão dando certo ou não. A
a gente precisa ter uma gestão de acesso, saber o que pode entrar, o que não pode entrar, o que pode sair, para você, por exemplo, evitar um vazamento de dados. Então, rapidamente eu passei aqui por uma série de estratégias que o ChatGPT apontou como importantes. Não para por aí, o ChatGPT trouxe mais ainda, aqui ele trouxe um total de 11 estratégias. Backup e recuperação de dados, também fundamental. Testes de vulnerabilidade, testes de penetração, isso é fundamental também para você testar a resiliência da tua estrutura. Parcerias de segurança, então você contar com parceiros especializados, né, com outras instituições, entidades, pessoas ali que possam estar auxiliando a tua organização no desafio de se proteger. Você está sempre atualizando a tua infraestrutura, os teus softwares, né? Sempre tem novas atualizações sendo disponibilizadas por conta de novas vulnerabilidades que foram descobertas, de problemas que foram identificados. Então, você tem que estar fazendo isso o tempo todo. E você tem que também estar fazendo auditorias de segurança para garantir que tudo isso que está sendo feito da forma correta, né? Dependendo do tamanho da sua organização ou da indústria que a sua organização atua, você tem normas que você tem que respeitar e você tem que ter uma auditoria para evidenciar que você está respeitando, que você está cumprindo aquela norma, independente de qual indústria ou qual tipo de negócio que você tem. A LGPD ela já se aplica a todo mundo, então você tem que ter uma auditoria para garantir que você está adequado à LGPD, senão você pode ter problemas lá no futuro. Falei que eu ia passar rapidamente por isso, é só uma pincelada. Isso aqui são várias estratégias, né, que o ChatGPT trouxe para a gente e elas estão todas acertadas, né? Agora, qual que é a mensagem aqui? Não é fácil implementar isso, de forma alguma. É muito complexo e pode, inclusive, representar investimentos significativos. Isso a gente já sabe. Uma vez que você implementou, manter tudo isso é outro desafio, são outros 500. A gente também vai ter, né, um trabalho enorme para manter tudo isso. Você precisa de gente especializada, você precisa de uma série de recursos para conseguir fazer todas essas estratégias de segurança funcionarem a favor da sua empresa. Então, como que faz isso, né? Como que a gente pode evoluir em cima disso? Aí é onde o primeiro ponto que a NGSX entra. A NGSX ela é especializada em serviços gerenciados de segurança cibernética. Então, a gente ajuda as empresas a fazerem todas essas estratégias que o ChatGPT trouxe e outras mais que ainda não foram apresentadas pelo ChatGPT, ou que eu não falei aqui ainda. E a gente trabalha no formato de serviços gerenciados, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso já já. Mas um grande diferencial é que a gente trabalha 100% focado com segurança cibernética. Então, a NGSX ela só olha para a segurança. Isso faz uma diferença enorme, porque faz a gente alcançar uma excelência técnica dentro da nossa área, que demanda muito essa excelência técnica. A área de segurança ela é muito crítica, a gente não tem margem para erro, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar muito atento e ter um senso de urgência, de criticidade, de importância muito apurado para poder proteger tanto a nossa operação quanto a operação de vocês, né? É fundamental isso. Para a gente, né, alcançar esses resultados, a gente tem que ter uma equipe muito experiente, uma equipe muito capacitada, né, que tenha condições de interagir com vocês e de atuar em nome de vocês. Porque o serviço gerenciado, eu falei que ia comentar um pouquinho a respeito dele, ele tem um segredo por trás, que é você balancear os 3 pilares necessários para que você possa ter uma estrutura de segurança, né, bem-sucedida, com bons resultados, com uma boa eficiência, que são produtos, processos e pessoas. Então, pessoas, está ali, a gente tem que ter uma equipe muito capacitada, né? E com isso a gente faz uma operação que é muito inteligente e principalmente flexível. Ela é flexível para se adequar às suas necessidades, à sua realidade, para que a gente possa, de fato, agregar valor, né, na operação do teu negócio. Beleza? E com isso a gente entende que a gente se torna, de fato, um parceiro de vocês, e não necessariamente um fornecedor. Vocês não vão contratar a NGSX simplesmente para fazer uma transação, para falar, beleza, resolvemos aqui um problema, marcamos uma caixinha. Não, você vai estar contratando uma parceria, você vai estar fechando um acordo, uma parceria com uma empresa que vai estar te ajudando a superar os desafios necessários para que você possa ter uma segurança efetiva dentro da tua empresa. Beleza? Como eu falei, o serviço gerenciado, ele é baseado na entrega
desses 3 pilares: produtos, processos e pessoas. Não adianta a gente entregar tecnologias incríveis se a gente não tiver boas pessoas e bons processos, né, para operar esses produtos. Não adianta a gente ter processos muito bem escritos se você não tem tecnologias que vão implementar esses processos, você não tem pessoas que respeitam esses processos. Então, a gente tem que estar sempre balanceando esses 3 pilares. E, claro, as pessoas, elas têm uma autonomia, um poder muito grande. Se você não treinar as pessoas, se as pessoas não se conscientizarem, elas vão conseguir burlar os processos e os controles implementados pelos produtos. Então, é fundamental que a gente balanceie esses 3 pilares, e a estratégia da NGSX é toda construída em cima disso. E aí, então a gente falou que a gente consegue ajudar vocês em todas aquelas estratégias que o ChatGPT comentou, mas elas não são o nosso foco. O que o ChatGPT não ensinou, que é o foco desse webinar, né, desse NG Talk? Então, o pulo do gato, né? Todas essas estratégias e várias outras, elas são válidas, são importantes, e elas podem fazer sentido ou não dentro da tua organização, dependendo de onde a sua organização se encontra nesse momento. Agora, como que você garante que essas estratégias todas que você implementou, que elas estão, de fato, trabalhando a seu favor, que elas estão fazendo o que elas deveriam fazer? A gente precisa validar continuamente todas essas estratégias. Quaisquer que sejam, que estejam implementadas no teu ambiente hoje, elas têm que ser validadas. Não adianta você esperar a coisa acontecer para falar, vixe, não estava me protegendo, não estava funcionando. A gente tem que ser proativo, a gente tem que ser preventivo. Então, a gente precisa ter evidências concretas da efetividade daquelas estratégias, né? Como que você responde para a tua empresa ou para o teu cliente, né, falando, ó, a gente está seguro, a gente investe em segurança, a gente cuida da nossa segurança e a gente pode provar. Olha a diferença, né? Você tem uma evidência de que os teus controles e as tuas estratégias de segurança estão validadas, né? Isso é essencial. A gente precisa simular os ataques e as ameaças antes deles acontecerem de verdade. Porque se a gente não simular, a gente vai ter que esperar o ataque acontecer para ver, né, qual que é o resultado daquele ataque. Será que o meu ambiente, a minha estratégia, ela está boa para me proteger? Se tiver, ótimo, passamos, né, beleza. Se não estiver, a gente vai ter um problema sério, um problema grande, um prejuízo enorme. Então, o ideal é a gente antecipar essa etapa para conseguir simular e validar essas coisas. Uma vez que a gente simula e a gente observa o pior cenário, que é meu ambiente não está preparado para lidar com esse tipo de ameaça, com esse tipo de risco, eu preciso melhorar. Eu preciso aprimorar os meus controles, a minha estratégia. Como que eu faço isso? A gente entrega essas recomendações. Então, a gente fala, ó, já que isso aqui não deu certo, isso aqui não está funcionando bem, muda de tal forma para que a gente possa, a partir de agora, né, conseguir proteger contra esse tipo de coisa. E a gente testa de novo para garantir que as coisas estão funcionando. E claro, né, o melhor dos mundos, tudo de forma automágica. Aí fala, automágica, quem escreveu isso aqui fui eu mesmo. Por que eu escrevi automágico e não automático? Porque nem tudo é automático, nem tudo de fato é uma coisa maravilhosa que você aperta o botão e funciona para o resto da vida. Então, muita coisa a gente consegue automatizar. Outras coisas, a nossa equipe, dentro de um serviço gerenciado, vai fazer para vocês. Então, vocês vão ter essa sensação, né, de automágica. As coisas estão funcionando, mas por trás temos tecnologias e temos pessoas e temos processos trabalhando para vocês. Agora, a pergunta, né? Como que isso funciona? Qual que é a tecnologia que está por trás disso tudo? Eu já falei das pessoas, né? Da NGSX, falei dos processos também que a gente implementa. Agora, qual que é a tecnologia? Qual que é o produto? Qual que é a mágica também por trás disso tudo? É o nosso parceiro que a gente trouxe aqui, né? Então, a gente tem aqui site. Rodrigo, se puder, agora é contigo. Eu vou interromper o meu compartilhamento e aí o Rodrigo assume para falar um pouquinho sobre aqui site para vocês. Beleza? Maravilha. Obrigado, Fábio. Bom dia a Babado. todos. Prazer falar com vocês aqui. Obrigado pelo convite, por poder contribuir um pouquinho aqui no NG Talks. Acho que a sua introdução cobriu muito bem aqui uma expectativa, né, dos desafios que a gente tem
corporativos, na vida pessoal, em relação a um mundo muito conectado e, por consequência, as preocupações de segurança, né? Eu vou compartilhar aqui um conteúdo breve, mas para poder contribuir com vocês de como a Ksight tem o intuito de colaborar nesse ciclo de validação dos controles de segurança implementados no ambiente, tá? Eu sou Rodrigo Costa, sou responsável comercial aqui na Ksight por essa linha de produtos, tá? O Leonardo Oliveira está aqui conosco, nosso especialista técnico, vai poder contribuir também com alguns exemplos. Eu acho que o primeiro ponto, falando de como a gente contribui, nós temos uma solução de simulação de ameaça. Mas por que essa solução foi pensada, né? Por que ela foi elaborada para contribuir? Para nos ajudar em torno de um cenário que a gente sabe que cada dia mais aumenta a complexidade do mundo onde a gente vive, mais soluções, mais conexão. Hoje, as mídias sociais e a utilização de serviços digitais está massificado, né, globalmente. Então, o mundo do cybercrime olha para isso e fala, bom, aqui eu tenho um espaço muito grande para eu poder explorar. E aí a gente começa a perceber que esse mundo do cybercrime é muito grande. Do outro lado de cá, tem as organizações, né, as empresas, tentando se proteger. Para cada situação existe uma eventual ferramenta, uma eventual solução, que nem sempre está percorrendo bem esse ciclo de produtos, pessoas e processos, e a complexidade só vai aumentando. O ponto todo é, os ambientes normalmente não têm gente suficiente, os recursos são limitados, e as violações podem gerar impacto, inclusive, em disponibilizando um serviço ou até chegando ao extremo de impactar uma empresa que pode ter seus negócios encerrados por um cybercrime. Olhando para esse cenário, o que a gente traz, né? Olha, como que a gente pode contribuir para que você, na sua empresa, com as ferramentas que você já possui, com os serviços que você tem contratado, você consiga medir se a sua segurança é eficiente. A gente sabe que isso é um desafio. Então, como é que você sabe se uma nova campanha de ransomware, que há 3 dias foi lançada, pode ou não entrar no seu ambiente e criptografar suas estações de trabalho? Como é que você garante que as ferramentas que você tem implementado de proteção perimetral, de proteção de endpoint e de proteção de e-mail ou qualquer outro vetor, que elas estão bem implementadas para as novas ameaças que estão tentando atacar as empresas? E como é que você corrige isso uma vez que você perceba que tem um ponto de melhoria? É complexo. E a gente quer facilitar essa história com uma solução que, conectado a pessoas especializadas aqui da NGSX, pode trazer um resultado bastante interessante. O que é essa solução? O conceito dessa solução está debaixo desse quadradinho aqui chamado Breach and Attack Simulation. Então, cada vez mais vocês vão ouvir esse conceito de BAS, que tem a ideia de simular ameaças e violações. Então, eu quero simular uma ameaça, eu quero simular uma tentativa de invasão, uma violação num controle de segurança, para estar um passo à frente dos hackers. Então, eu quero simular para perceber se o meu ambiente detecta ou não uma situação, para que eu tenha a possibilidade de fazer uma correção antes de ser impactado. E essa estratégia ela vem para somar com estratégias que já existem há um pouco mais de tempo, que seria uma análise de vulnerabilidade, que seria um serviço de pentest. Não é substituir aqui. Aqui, como em segurança a gente costuma falar muito, é a segurança em camadas. Então, sim, você continua fazendo análise de vulnerabilidade, com foco de avaliar se o seu servidor, seu sistema operacional, sua aplicação tem os patches implementados, assim como o ChatGPT estava sugerindo lá. Sim, você faz testes de penetração de tempos em tempos, para saber se um determinado serviço pode ser invadido, mas a gente traz esse conceito adicional para que você tenha a possibilidade de frequentemente verificar se as suas ferramentas de proteção estão bem implementadas e como? Simulando ameaças reais, ameaças atuais que estão impactando empresas. Então,
o nosso foco com esse tipo de solução é medir a eficácia da sua postura de segurança. Aí a gente fala, olha, mas me ajuda a entender um pouquinho melhor. A postura de segurança que a gente quer olhar aqui é, olha, as suas ferramentas, o seu firewall avançado, o seu firewall de aplicação, o seu proxy que controla o acesso à web dos usuários, uma ferramenta que eventualmente está ali monitorando para que um dado sensível não seja vazado, a sua segurança de e-mail, a proteção das suas estações de trabalho. Estão eficientes? Ou seja, se algo tentar te atacar, ela está fazendo um bom trabalho? A gente quer avaliar isso. E uma vez que a gente avalia, a gente quer contribuir também, sugerindo, olha, essa tecnologia, ela não pegou uma simulação de ameaça, mas ela tem aqui uma assinatura, uma regra que pode ser implementada que vai bloquear isso. A gente quer trazer essa informação também, tá? E fazer isso de maneira recorrente, porque o que a gente visualiza é uma janela de tempo que normalmente acontece, onde você pode fazer eventualmente um teste de invasão e 6 meses depois você vai fazer outra verificação. O problema e o desafio é que diariamente os hackers estão desenvolvendo novas ameaças e tentando invadir os ambientes de maneira frequente. Então não dá para se sentir seguro se avaliando uma vez por ano. E é isso que a gente quer contribuir, trazer isso de uma maneira mais simplificada, tá? Rodrigo, uma coisa que eu sempre falo para os clientes, te interrompendo, é que não adianta, se você está se protegendo hoje, da mesma forma que você se protegia há 2, 3, 4 anos atrás, você já não está mais tão protegido, né? Você tem que estar inovando a sua estratégia também de defesa, porque é o que o Rodrigo falou, os criminosos eles estão inovando e muito na forma de atacar, na forma de alcançar os resultados deles, né? Então, que é comprometer as nossas empresas, os nossos negócios, né? Então, é fundamental isso que o Rodrigo falou. É isso mesmo, é perfeita a sua colocação. Precisamos avançar. E a ideia e a gente fica feliz aqui de participar e contribuir um pouquinho aqui no NG Talks, porque a ideia de a gente estar aqui trocando informações, trocando conhecimento, é exatamente para que a gente, também do lado de cá, de quem tem que fazer o papel de se defender, de proteger os negócios, a gente possa se ajudar, porque do lado de lá, do lado da força oculta, da força escura aqui do ambiente, eles estão se ajudando, eles estão trocando informação. Então, e por vezes, existe aquele ditado, né? Nós temos... o nosso papel aqui parece de um goleiro de futebol, né? Ele tem que defender tudo e se passar uma situação, ele pode ser crucificado. Do nosso lado é muito semelhante, porque o atacante ele está jogando 1 milhão de situações. Se ele tiver sucesso em algumas, eventualmente ele atingiu o objetivo dele. O problema é que se ele tiver sucesso justamente numa aplicação crítica do nosso negócio e disponibilizar isso, pode ser fatal. Então, é realmente um desafio grande. Para ilustrar brevemente para vocês, para que vocês visualizem qual é a ideia, essa imagem aqui ela tem só a ideia de transmitir, olha, como que isso pode funcionar? Então, esse tipo de solução é baseado em cloud, onde você consegue ter a visão, né, de, olha, uma base de conhecimento, o que que eu posso simular, qual é o resultado a partir de algo que eu exercitei, com apoio aqui muito especializado da NGSX, aonde a gente vai provisionar e colocar sensores, agentes em alguns pontos críticos do seu ambiente. E o que eu quero avaliar? Eu quero avaliar se o seu Next Generation Firewall, se o seu firewall de aplicação, se o seu antivírus, o seu EDR, na sua rede de produção, se ele está efetivo. Como eu faço isso? Eu posso fazer uma simulação de uma campanha de ransomware lá do ponto 1, no alto ali do lado da Dark Cloud da Site, até o ponto 2, 3, 4, 5 ou 6 do seu ambiente. E eu vou conseguir saber se essa campanha de ransomware que eu simulei, se ela foi detectada, bloqueada, ou se a sua ferramenta sequer alertou algo a respeito, demonstrando que você pode estar vulnerável a esse tipo de ataque. Então é basicamente isso, aonde a gente consegue, e é interessante a expressão do Fábio,
fazer isso de uma maneira automágica. Por quê? Porque isso começa a ser programado e o time de especialistas aqui da NGSX está olhando o resultado da simulação, as recomendações. O reflexo que a gente quer é que, primeiro, você saiba se você está ou não exposto a um determinado tipo de ameaça. E segundo, se você já tem tecnologias implementadas, a gente quer te ajudar a extrair o melhor possível, extrair o máximo desse investimento já feito, para que o resultado seja um ambiente mais protegido, mais fechadinho. Então, é isso que a gente quer transmitir. E da onde vem tudo isso? Isso aqui vem de um Threat Intelligence que a Ksight tem e mantém há mais de 18 anos. Então, a gente tem o nosso centro de pesquisa que está usando de estratégias diferentes para descobrir como que uma ameaça está impactando alguém e como ela funciona, para que a gente possa internalizar e possa recriar isso como uma simulação. Então, quando você simula uma ameaça que a gente disponibiliza, você está simulando exatamente o comportamento dessa ameaça real. E é isso que traz realismo para esse tipo de exercício. Então, a ideia aqui é exercitar, é se colocar um passo à frente dos hackers, dos atacantes que querem chegar até o seu ambiente. E dessa maneira a gente entende que o nível de maturidade de segurança ele vai sendo elevado. Novamente, isso tem que ser, na nossa visão, parte de uma estratégia de segurança que é composta por pessoas, por processos e por ferramentas que vocês podem adotar, ok? E aqui, eu acho que melhor do que eu ficar aqui falando no PowerPoint, né? A gente costuma brincar, olha, o PowerPoint ele aceita tudo, né? Se você fizer aqui, e hoje com o ChatGPT, inclusive, eu poderia ter pedido para ele preparar essa apresentação aqui, né? Existem algumas outras ferramentas que já usam da inteligência artificial para fazer isso. Mas melhor do que eu ficar falando no PowerPoint, vamos abrir espaço aqui para o Fábio e para o Leonardo conversar um pouquinho, mostrar isso até na plataforma, um exemplo ou outro para vocês perceberem um pouquinho melhor como é que isso pode funcionar, tá bom? Exatamente, Rodrigo. Muito obrigado, Fabiano, obrigado pelo espaço. Fiquem à vontade aí para adicionar os seus comentários, uma conversa mesmo sobre segurança cibernética, né? Então, eu já vou mostrar aqui a minha tela, só para iniciar. A gente vai apresentar aqui para vocês duas famílias de ransomwares muito conhecidos, que impactaram bastante o mundo. Bem, três, mas a gente chega lá, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela aqui rapidinho. Deixa eu ver. Bom, acredito que agora vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Perfeito. Tá certo. Então, logo de cara, a gente vai apresentar aqui rapidinho o WannaCry. Tá? O WannaCry, ele é um ransomware que lá em 2017, no final de 2017, como se teve um ataque massivo que afetou centenas de milhares de computadores ao redor do mundo. Ele é muito importante, além de criptografar, que geralmente o principal papel de um ransomware é criptografar os seus arquivos, né? E te colocar uma nota de resgate pedindo, para você conseguir descriptografar esses arquivos, envie um certo valor, né? E dessa forma, ele te coloca como uma vítima, caso você não tenha backups implementados, medidas de segurança para conseguir recuperar esses dados que foram criptografados e bloqueados pelos atacantes, tá? E até muitas vezes eles também pegam os seus dados e evasam eles também para expor também publicamente, né? Então, são dois pontos muito de atenção que os ransomwares são capazes de colocar, né? No caso, o WannaCry, ele tem uma peculiaridade que, além de ele ter o papel de ransomware consagrado, né? Ele é chamado de worm, ele se espalha na sua rede, tá? Então, eu vou colocar uma imagenzinha que facilita um pouco mais a divulgação. Isso tudo aqui na plataforma, tá? Já está mergulhando na plataforma. Todas essas informações vocês já conseguem visualizar acessando a plataforma, tá? Então, o WannaCry, ele
além de atacar, né, infectar uma máquina do seu ambiente, ele tem essa capacidade de espalhar muito facilmente para outras máquinas que, com isso, além de infectar e colocar esse resgate em uma máquina, ele também te permite com que toda a sua infraestrutura num segmento pode ser atacado e, e com isso toda essa infraestrutura fica exposta, né? Inclusive, Leonardo, foi essa característica do WannaCry que causou o que o pessoal na época chamou de uma pandemia cibernética, né? Então a gente viveu a pandemia de Covid depois, mas antes, se eu não me engano, foi em 2017, né? Isso, Ou talvez até finalzinho. um pouco antes. E aí a gente teve uma pandemia digital, né? Porque infectou sim, milhares e milhares de dispositivos espalhados pelo mundo inteiro, né? Então, é justamente essa característica, né, de ir se espalhando. Algo bem Exatamente, interessante. exatamente, exatamente. Até conseguirem evitar que ele funcionasse, né, que ele continue se infectando outras máquinas, foi realmente uma pandemia, como você comentou. Mas então, sobre o WannaCry, era só isso que eu queria comentar. Essa seria a primeira família que a gente ia conversar, que a gente tem embarcado na plataforma. A outra família que eu gostaria de comentar aqui seria sobre o Conte, tá? O Conte, diferentemente do WannaCry, ele tem uma peculiaridade assim bem fundamental, que ele é um ransomware criado por um grupo muito organizado, né, com departamentos, RH, colaboradores, ou seja, é como se fosse uma empresa, de fato, tá? Que disponibilizam desde 2020, que é quando ele começou a ficar bem ativo, esse grupo, o Conte, o Ransomware Conte, como se fosse um produto mesmo, né? Que outras Serviço, né? empresas, exatamente, como se fosse um serviço para você contratar esse malware deles e aí você conseguia utilizar eles para seus outros fins. Tinha até questões de você paga uma taxa para eles de uso, então assim, era um outro nível de organização, tá? E bom, desde 2020 que esse grupo tá bem ativo, tá? E a gente tem na plataforma como você emular esse ataque, tá? Então, você consegue emular todas as etapas dele, de entrada na sua rede, infecção, criptografia também, né? Então, a partir da plataforma, como o Fábio e o Rodrigo comentaram, a gente consegue emular todas essas etapas de que um atacante de verdade, utilizando esses procedimentos, ele conseguiria infectar a sua máquina, né? E você consegue avaliar, então, como que as suas ferramentas de segurança seriam capazes, se elas estão configuradas da maneira correta, se estão te protegendo desse tipo de ataque, tá? E, bom, uma vez você conseguindo executar esse ataque, eu vou mostrar aqui. Certo. Só um instante. Aqui, tá certo. Uma vez você executando esse ataque, tá? Você vai conseguir obter todos os resultados de quais fases que foram bloqueadas, quais não foram, tá? E aí você consegue ter uma noção de que, tudo bem, né? Nessa primeira fase desse ataque, é uma fase que ele está tentando entrar, né? Está sendo baixado, tentativa de um malware ser baixado e infectar a sua máquina. Nessa primeira fase, por exemplo, nesse caso, ele foi bloqueado. Então, muito bem, essa primeira camada, esse primeiro nível de proteção conseguiu bloquear. Porém, você consegue também emular as próximas etapas desse ataque e verificar se, tudo bem, de alguma outra forma esse malware conseguiu acessar a minha rede, conseguiu infectar a minha máquina. Mas como seriam os próximos passos? Então, você consegue emular também e, dessa forma, verificar ponto a ponto cada uma desses comportamentos, dessas táticas e procedimentos realizados que o atacante usaria, se seriam
detectados pela sua solução de detecção, de proteção da sua máquina, tá? Como EDRs, antivírus, né? Então, você consegue avaliar cada um desses pontos desse ataque. Inclusive, a plataforma também te permite visualizar recomendações para que, baseado nesses processos que a sua ferramenta de segurança falhou em te proteger, ou não está configurada corretamente para te proteger, você consegue ter recomendações para, junto com o pessoal da NGSX, conseguir te auxiliar nesse processo de correção, tá? Então, diversas recomendações você consegue já visualizar na plataforma e agilizar o processo de correção. Porque muitas vezes por exemplo, uma assinatura de IPS, uma assinatura lá no firewall que você... Às vezes é um clique, né, que você dá. Exatamente, exatamente. É apenas uma assinatura que, se você colocar lá, pronto, já está protegido. Mas, às vezes, você não está. Né? Então... O interessante disso é que você, como resultado desse tipo de abordagem, você pode ter alguns caminhos, né? Um caminho é identificar que, de fato, os seus controles estão bem ajustados, que você está sendo protegido da forma que você deveria estar sendo protegido. Então, esse é o melhor dos mundos. Você vai ter uma pontuação alta dentro da plataforma, que vai estar indicando esse alto nível de segurança que está configurado, né, implementado dentro do seu ambiente. Agora, caminhos não tão felizes também existem. Por exemplo, você pode descobrir que a sua tecnologia, né, os seus controles não estão bem implementados, não estão bem ajustados, e aí você vai ter que fazer esses ajustes, né, com o nosso apoio, claro, dependendo do controle, que se for a gente que gerencia, a gente já faz esses ajustes em tempo real, porque essas coisas elas evoluem ao longo do tempo, não é necessariamente que a sua tecnologia foi mal implementada, é porque, como eu falei, as coisas vão evoluindo, você precisa ir acompanhando também essa evolução. Às vezes, pode ser um caminho ainda pior, né? Que você pode descobrir que, de fato, a tecnologia que você optou, né, que você escolheu para proteger o teu ambiente, não é uma boa tecnologia, que, de repente, ela não te protege da forma com que você gostaria. E aí você vai identificar aquela famosa situação da falsa sensação de segurança. Você, de repente, contratou um antivírus que você falou, vou comprar um mais barato aqui, eu vou ter um antivírus gratuito aqui, porque eu não quero investir nisso agora. Numa situação dessa, você vai descobrir que essa tecnologia talvez não esteja te protegendo da forma que você espera, né? E aí você vai ter a oportunidade de mudar isso, de resolver essa situação antes que um ataque real impacte o teu ambiente. Então, algo bem interessante que agrega muito valor para qualquer operação, para qualquer estratégia no final do dia. Exatamente, exatamente. Inclusive, pensando do ponto de vista da solução, perfeito, e também a gente tem que olhar por outro lado. Tá? Uma vez que você faz a simulação, verifica que os seus controles estão ok, você está protegido, por exemplo, com relação ao Conte que a gente está exibindo agora para vocês, não significa que está tudo maravilhoso, porque o mundo muda, né? Então, a gente não pode ficar parado. E quem está querendo se aproveitar da gente, eles também estão evoluindo, investimentos massivos em tecnologia, em pesquisa. Então, assim como a gente comentou que a Keysight tem um centro de pesquisa, que é o ETI, diversos vendors possuem os seus centros de pesquisa, os atacantes, eles também possuem seus centros de pesquisa, estão evoluindo continuamente os seus ataques, né? E com isso, por exemplo, o Conte, ele tem, em 2022, no ano passado, ele teve um vazamento do código-fonte dele e foi espalhado, então, a partir daí, se tornou mais fácil ainda fazer variantes dele. Então, além do Conte, que você tem que se prevenir dele, você agora também tem que verificar a sua segurança com relação exatamente às variantes e às evoluções dele, né? E é o que a gente tem, é o que é o Grupo Monte, que em 2022, após esse vazamento,
baseado no Conte, construiu um novo ransomware com várias capacidades aprimoradas, né, para conseguir evitar que ele fosse detectado. Então, a gente também embarca na plataforma, a gente se compromete além de garantir que vocês estejam protegidos, né, validar os seus controles para que vocês consigam estar protegidos dessas ameaças, a gente também disponibiliza continuamente, o nosso time de pesquisa, ele arduamente, todos os dias, está trabalhando para que essas novas ameaças, elas também estejam disponíveis para vocês na plataforma, tá? E é o caso do Monte, tá? Que vocês conseguem, que foi lançado há 4 dias atrás, foi publicado, e já está na plataforma, tá? Então, essa variante do Monte, que afeta máquinas Linux, nesse caso, você já tem disponível na plataforma, que você consegue, inclusive, ter acesso a um link para o relatório lá da Trend Micro, do Centro de Pesquisa Trend Micro, que foram eles que disponibilizaram, tá? E aí você consegue aferir, né? Nesse caso, esse ataque ele está relacionado às verticais de financeiro, de governo, de saúde, tá? Então você consegue aferir já, vamos dizer assim, em primeira mão, já direto na plataforma, tá? E uma interessante vez disso é que na sim, prática você consegue validar algo que super novo, né, que ainda está, muita gente ainda nem ouviu falar desse tipo de ameaça, porque é uma evolução. Você consegue validar se o teu ambiente consegue se proteger dessa ameaça. Então, e se você tem um resultado negativo, você pode correr para fazer essas correções, você pode entrar em contato com os teus parceiros, com os fabricantes responsáveis pelas soluções, falando, gente, eu estou preocupado com isso, aqui eu testei e a gente está vulnerável. Então, você passa a ter uma posição de proatividade, né, de se antecipar a esse tipo de ameaça. Então, isso faz muita diferença. Quando, imagina, por exemplo, na situação do Log4j, que foi uma situação que aconteceu alguns anos atrás, a mídia, a imprensa toda estava falando sobre isso, a mídia especializada, claro, de um ataque, e aí você, em alguns dias, você tinha disponível na plataforma, você poderia testar como que o teu ambiente se protegeria daquela ameaça que está na imprensa ainda, né? que tá no bafafá ali, né? No burburinho do mercado. Então, isso traz um valor muito grande, né? Tanto na segurança, mas também na sensação de segurança de uma diretoria, de acionistas, né, do público em geral, né, dos clientes. Então, isso é muito importante. Perfeito, exatamente. Quando aconteceu o Log4j uns anos atrás, foi mais uma outra pandemia que afetou o mundo todo, e no dia seguinte já estava na plataforma. Então, você já podia ser capaz de verificar, né, e corrigir para ver se você estivesse vulnerável a ele. Beleza. Então, você vai me mostrar o relatório também, Leonardo? Só para a gente exatamente. cuidar com o tempo aqui um pouquinho. Perfeito, perfeito. Uma vez executado também essa simulação, você consegue também obter na plataforma os relatórios referentes a esses ataques, né? Então, por exemplo, esse do Conte, você consegue ter informações do score que você recebeu nessa simulação, quais foram as etapas dele, se você falhou, se você passou no teste, você consegue já, a plataforma te disponibiliza também para te facilitar. Um relatório também super técnico, né? Que ajuda exatamente a gente a fazer as implementações e ter perfeito. todas as informações possíveis, né? Exatamente, tanto relatório técnico quanto relatórios também executivos, que você também tem um cenário geral do seu ambiente. A plataforma também te fornece. O Monte aqui também, mesma coisa. Você consegue ter informações sobre cada um desses testes. Esse já teve um resultado melhor, né? Esse já conseguiu prevenir 100%, né? Então... Exatamente, foi bloqueado todas as etapas. Inclusive, eu tenho aqui aberto a máquina que eu fiz o teste. Tá? Então, por exemplo, aqui, o Conte, ele tinha sido bloqueado inicialmente, na primeira fase do Conte, ele tinha sido bloqueado. Perfeito. E aqui, inclusive, está até o alerta do Windows Defender dessa máquina aqui, identificando o Conte. Perfeito. Deveria bloquear mesmo. Sim. Já é de alguns anos, né? Mas o Monte também. O Monte também. Nesse caso, o Windows Defender, ele também já tem todas as assinaturas, tudo certinho, já consegue identificar essa variante do Monte que eu testei. Então, existem algumas soluções, se você fosse verificar, que ainda não estão detectando o Monte,
mas nesse caso a gente conseguiu conferir que o Windows Defender já seria capaz. Então a gente já conseguiu validar bem o Windows Defender nesse caso. Excelente. Perfeito? Beleza. Deixa eu voltar então aqui agora o meu Tá meu certo. slide. Deixa eu finalizar aqui. Bom, gente, para a gente continuar aqui, então, a gente viu uma demonstração do que a ferramenta faz, né? E como que isso funciona na prática, né? A gente está falando de um serviço gerenciado pela NGSX. Então, toda essa tecnologia, todo esse trabalho, os relatórios técnicos, a gente administra isso para vocês, de forma com que vocês podem ter a tranquilidade de focar no negócio de vocês, nas atividades de vocês, enquanto a gente vai interagindo com essa segurança e interagindo com vocês nos pontos que são necessários, né? Então, a gente inicia esse serviço e ele vai ser executado ao longo do tempo, né? Mas você já tem resultados imediatos. Então, é algo que, instantaneamente, a partir do momento que a gente começa a executar essas simulações, você passa a ter informações do quanto o seu ambiente está protegido contra essas ameaças, esses ataques. Então, os resultados são, de fato, imediatos. Com o tempo, você vai ter indicadores da evolução da segurança do teu negócio, né, do teu ambiente. Então, você consegue evidenciar os investimentos que foram feitos, as melhoras obtidas após novos investimentos ou aprimoramento, né, dos investimentos anteriores, né, otimização. Então, isso também é uma informação que gera muita visibilidade positiva dentro da tua organização. A gente tem uma visibilidade, como eu estava falando, essa visibilidade positiva, ela é uma visibilidade executiva. A segurança, ela passa a ser vista, né, como eficaz ali, como eficiente perante o negócio. Então, você passa a ter a segurança, ela não é um custo, não é uma coisa que você bota dinheiro ali e esquece. Não, você passa a ter retorno, você passa a enxergar o benefício desse trabalho que está sendo feito, desse investimento que está sendo feito, que está sendo otimizado. Então, isso é muito interessante. E, claro, né, dentro da NGSX, a gente oferece esse tipo de serviço com investimentos mensalizados. Então, o pagamento, você não vai ter que fazer um investimento inicial alto, você vai pagando mensal, de acordo com o tamanho da tua organização, o tamanho do teu negócio, você vai conseguir fazer esse tipo de investimento. Beleza? A gente tem um espacinho para algumas perguntas, caso a gente tenha alguma pergunta no webinar aqui, mas por enquanto a gente não recebeu nenhuma, então acho que está tranquilo. Como a gente está em cima do tempo também, a gente vai proceder para o sorteio. Então, antes de mais nada, eu já vou pedir para a Júlia estar ali com a relação dos participantes, ela vai sortear o nome e vai falar para a gente já já. Antes disso, né, queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo, né? Como eu falei no início, a gente sabe que o tempo é corrido, então a gente agradece muito a presença de vocês. É importante, né, participar desses momentos para a gente aprender um pouco mais. A gente agradece também a preferência, né, de estar aqui com a gente nesse momento. Queria agradecer a Keysight, né, que está participando aqui conjuntamente com a gente no NG Talks. Então, Rodrigo, Leonardo, obrigado pela participação de vocês. Né? Acho que foi muito bacana, as informações muito boas. Tenho certeza que o pessoal aí que está de casa também gostou. Gente, não se esqueçam das redes sociais que eu falei. Temos Instagram, YouTube, Spotify, agora com o nosso NGCast. A gente tem esse webinar, ele foi gravado, né? E ele vai ser disponibilizado em breve no YouTube também. Tem nosso site novo, então tem um monte de coisa bacana aí para vocês consumirem e darem um feedback para a gente. Como eu falei no início, o feedback de vocês é fundamental e é a base da nossa construção aqui, do trabalho que a gente vai fazendo, que depois se retorna para vocês, né? Como serviços melhores, como, né, uma parceria cada vez melhor. Então, agradeço aí e passo a bola para a Júlia para perguntar se ela já tem um nome do Felizardo aí que vai receber essa caixa que finalmente vai sair da minha sala. Ela não vai aparecer aqui de novo no fundo, mas quem sabe aqui, ó. Já Aí, que eu Júlia. pareço com a Maísa, né? Eu vou sortear o PlayStation aqui. PlayStation, PlayStation. Vamos lá. Ainda dá tempo de eu participar, não? Dá para botar Não. meu nome aí também, Júlia?
E o grande sortudo do dia é o Ivo Toneve. Parabéns, Eita, Ivo! nós, Ivo! Você Eita, foi nós, o felizardo. ganhador do PlayStation 5, muito cobiçado por todos. A gente vai entrar em contato com você para fazer o envio e parabéns por esse Boa. prêmio. Beleza. Gente, a gente recebeu algumas perguntas aqui e como a gente estourou já o nosso tempo, a gente vai responder individualmente para vocês, tá? As perguntas que vocês fizeram e aí a gente vai se falando no futuro aí, beleza? Ivo, sortudão, a gente entra em contato para combinar a entrega do PlayStation, beleza? Gente, Obrigada, obrigado. pessoal. Bom dia. Bom dia para vocês aí e até a próxima, hein? Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Obrigado. Um abraço. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.